Boa noite, amada igreja. Eu quero saudar a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo 136, versículo 1 diz o seguinte: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendamos graças ao Senhor, amados. É pura bondade, pura misericórdia de Deus nós estamos reunidos aqui nesta noite para prestarmos um culto a esse grande e maravilhoso Deus pelo qual nossas almas são devedoras. Irmãos, abramos nossas Bíblias lá no Evangelho de João, João capítulo 8. Vamos ficar de pé, amados, para ler o texto. João 8, versículo 1 ao versículo de número 11. Eu vou ler, em seguida estarei orando. E depois a igreja pode sentar. João 8, versículo 1 ao versículo de número 11. Nos diz assim o texto: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Podeis sentar. Amada igreja, o texto que nós acabamos de ler nos mostra que, após passar a noite no Monte das Oliveiras, Jesus volta ao templo bem cedo, com o propósito de ensinar ao povo. E o texto também nos mostra que, estando ali Jesus, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença
uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Eles a colocaram de pé no meio da multidão e disseram a Jesus. Imagine aí na sua mente, Jesus estava ensinando. Chegam os escribas e fariseus com a mulher que foi flagrada em adultério, coloca ela de pé no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que nos dizes? Irmãos, podemos fazer aqui duas observações interessantes. A primeira, de acordo com a lei, ambas as partes culpadas deveriam ser apedrejadas, e não apenas a mulher. Está escrito lá em Levítico capítulo 20, versículo 10, que diz o seguinte: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. E surge uma pergunta: se a mulher foi flagrada em adultério, onde estava o adúltero ou seu amante? Ele também deveria ser julgado. Essa é a primeira observação. Mas há uma segunda observação também aqui que o texto nos mostra. Qual era o objetivo dos escribas e fariseus em trazer esse assunto para Jesus? A verdade é que os escribas e fariseus, eles não se importavam com a situação da mulher, mas queriam apenas um motivo para acusar Jesus contra a lei. Está aí no versículo 6, que diz: e isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. E o texto nos mostra que Jesus não respondeu de imediato aos escribas e fariseus. Diz a parte B do versículo 6, que Jesus começou, inclinando-se, começou a escrever na terra com os seus dedos. Mas os fariseus insistiram com a pergunta, e Jesus, no versículo 7, João diz o seguinte quando escreve: como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós não estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Jesus aqui, amados, claramente, ele confronta os fariseus e os escribas com duas verdades. Primeira, eles que acusavam a mulher, eles é quem deveriam executar primeiramente a sentença. Segundo a lei, as testemunhas de acusação é que deveriam atirar as primeiras pedras no réu, e depois o povo poderia também atirar as pedras. Está lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 7, que diz assim: a mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo. Ou seja, eles que acusavam a mulher, era que deveriam primeiramente atirar as pedras, e depois todo o povo. Esta é a primeira verdade do confronto que Jesus tem aqui com os escribas e fariseus.
Mas também, outra verdade, nós podemos ver que eles que acusavam a mulher, eles deveriam ser perfeitos em sua ou em toda conduta sexual. E surge uma pergunta: quem deles, daqueles que estavam acusando aquela mulher, não tinham cometido ainda qualquer pecado sexual? Lembremos-nos que Jesus já havia dito que o adultério era também olhar para uma mulher com intenção impura no coração, não apenas praticar o ato. Está lá em Mateus 5, versículo 26 e o versículo 27. E a pergunta fica no ar, e Jesus diz que ele voltou, versículo 8, tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Então, amados, a pergunta ficou no ar. E os escribas e fariseus, quando ouvem as palavras de Jesus, eles, no versículo 9, veja o que é que diz: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então, amados, Jesus dá a resposta. Eles conheciam, eles sabiam o que estava escrito na lei. Eles falharam, eles eram falhos também. Levaram apenas a mulher que foi flagrada em adultério. Não levou também o homem. Eles tinham que ter uma conduta sexual ilibada, irrepreensível, para poderem fazer isso. E Jesus confronta aqui os escribas e fariseus. Os acusadores daquela mulher se retiraram um por um. Diz o texto, foram acusados pela própria consciência. Porque Jesus sabia que aqueles fariseus, aqueles escribas, eles eram hipócritas. Não estavam preocupados com o estado da mulher, mas eles estavam provando para ver se Jesus cometia, aspas, né, que Jesus é Deus, algum deslize na lei. Então, quando acontece isto, que cada um vai saindo, acusado pela própria consciência, Jesus se ergue e observa que todos foram embora, ficando apenas a mulher. O versículo 10 e o versículo 11, olha o que é que diz. E ele perguntou-lhe: mulher, onde estão teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou, mulher? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amada igreja, a história desta mulher flagrada em adultério é um dos maiores exemplos do gracioso perdão de Deus para os pecadores. Por isso a nossa mensagem nesta noite tem como tema o seguinte: o gracioso perdão de Deus. E aqui nesse texto eu quero extrair pelo menos 3 verdades
e aplicarmos para as nossas vidas. Qual a primeira verdade que eu quero destacar aqui nesse texto? É na afirmação que Jesus faz no versículo 10 aí, a parte B. Quando Jesus diz: mulher, onde estão os teus acusadores? A primeira verdade é que todo ser humano gosta de acusar e julgar os pecados dos outros. Todo ser humano gosta de acusar e julgar os pecados dos outros. Mulher, onde estão os teus acusadores? Irmãos, meditando nesse texto, eu cheguei a uma conclusão, a começar de mim. Mesmo sem ter nenhuma autoridade moral, muitas vezes julgamos os outros e acusamos os outros. Penso que somos muito parecidos com essa mulher e também com os seus acusadores. Somos parecidos com os seus acusadores porque temos a mania infundada de nos acharmos o quê? Irrepreensíveis, capazes de sermos promotores dos outros, acusadores. Temos a ilusão da perfeição, até o momento em que não nos depararmos com Cristo. Quando nos deparamos com Cristo, ainda assim, muitas vezes, tentamos auto-justificar com diversos argumentos que não somos imperfeitos. Irmãos, olhemos para nós mesmos. Se não tiver erro nas nossas vidas, que acuse. Mas quando nos deparamos com Jesus Cristo, nós ficamos, sabe como? Quando somos confrontados com a palavra de Deus, ficamos desconcertados, saímos desconcertados, não conseguimos esconder nossos erros daquele que conhece cada centímetro que há em nossas vidas. Então, somos parecidos, amados irmãos, com aqueles acusadores. Mas em segundo lugar, eu disse que somos parecidos também com aquela mulher. Porque muitas vezes nós conhecemos a vontade de Deus, nós conhecemos a sua lei e teimamos muitas vezes em transgredi-la. Até que muitas vezes somos descobertos, humilhados por aqueles que querem apenas testar o Senhor Jesus Cristo, como aqueles acusadores. Quantas vezes nós cristãos fomos surpreendidos até pelos ímpios? E ficamos muitas vezes desconcertados, choramos de vergonha. E nós que conhecemos a palavra de Deus, quando nós falhamos mesmo, nós choramos, mas
Em meio a esse choro, é um choro de alegria e de amor. Mesmo assim, sendo remido e lavado pelo sangue de Jesus, muitas vezes falhamos, e Cristo nos perdoa. Irmãos, irmãs, aprendamos essas duas lições. Somos muito parecidos com os acusadores aqui desse texto. E muitas vezes nós que sabemos, conhecemos a vontade de Deus, a sua vontade, mas muitas vezes transgredimos e ainda temos a intrepidez de acusar e condenar os outros. A Bíblia diz, amados, que antes de nós julgarmos os outros, nós devemos julgar a nós mesmos. Qual a nossa condição? Sabe por quê, amados? Porque às vezes estamos cometendo o mesmo pecado que estamos apontando no outro. Jesus nos lembra que colhemos o que semeamos, na proporção que nós semeamos. Se julgarmos os outros, seremos julgados. Se perdoarmos, também seremos perdoados. Abram um texto aí comigo, amados irmãos. Não desmarquem o texto aí de João 8. Lucas, capítulo 6. Lucas 6, versículo 37 ao 42. Veja o que é que diz o texto. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, amados irmãos, Jesus aqui foi bem claro. Nós temos que ser como o nosso mestre nos ensina. Às vezes, nós, como eu falei, estamos cometendo o mesmo pecado ou outros pecados que existem nas nossas vidas, mas estamos querendo tirar o argueiro que está no olho de um irmão ou de uma irmã, e muitas vezes temos uma trave no nosso olho. Esquecemos, amados irmãos, que só Deus é o juiz supremo e justo, que pode apontar os nossos erros. E Deus é tão misericordioso, que uma vez Ele nos chamou com cordas de amor
e nos atraiu para Ele. Estava lendo os escritos de John Owen, e ele citou uma frase fantástica. John Owen disse o seguinte: aquilo que somos em particular com Deus é quem verdadeiramente somos. Aquilo que somos em particular com Deus é quem verdadeiramente somos. Então, amados, você quer saber quem é você? Eu quero saber quem sou eu. Se veja diante da palavra de Deus quem você é diante de Deus. Se você é irrepreensível, se você é perfeito ou perfeita. Mas nós estamos prosseguindo rumo à perfeição. E com o auxílio de Deus, nós devemos continuar a nos santificar, mas jamais condenarmos ou julgarmos quem quer que seja. Por isso, nós precisamos do auxílio do alto. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Há um texto que nós conhecemos de cor, amados irmãos, e muitas vezes esquecemos. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, pois as suas misericórdias renovam-se a cada manhã sobre as nossas vidas. Não é a cada mês, não é a cada ano, não, irmãos, é a cada manhã, porque pecamos. Louvado seja a palavra de Deus, que nos confronta e coloca cada um de nós no seu devido lugar. As misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Cada dia que nós nascemos, ou melhor, amanhecemos e respiramos, é misericórdia de Deus. Deus nos dando a oportunidade, cada vez mais, de nos vermos diante dEle e nos santificarmos cada vez mais para Ele. Então, amados, esta é a primeira verdade que eu quero destacar aqui nesse texto. Todo homem gosta de acusar e julgar os pecados dos outros. Que jamais, amados irmãos, sejamos acusadores ou tomemos lugar de juízes, mas tentemos ajudar aqueles que estão no lamaçal do pecado, para que Deus use de graça e misericórdia e os tire dali. O que os fariseus e os escribas não fizeram. Eles pouco estavam se importando com a mulher, apenas queriam ver se Jesus tropeçava na lei. Mas há uma segunda verdade que eu quero destacar aqui para as nossas vidas, que o texto nos mostra. Está aí no versículo 7 e o versículo 11, que diz assim: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E o versículo 10 e o versículo 11 diz: erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse: nem eu tampouco te condeno. A segunda verdade aqui do texto é que Jesus veio ao mundo com a missão de salvar pecadores. Aquela mulher, diante daquele homem manso e suave que é Jesus,
estava ali aquela mulher humilhada, sem coragem suficiente para levantar os olhos, que estava perante ela como o seu juiz, que era Jesus. E ouvindo as suas palavras, quando Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o que atire a primeira pedra. Aquela mulher, talvez, quando ouviu as palavras de Jesus, talvez tenha pensado que a arrogância dos seus acusadores era tanto que tão logo as pedras ela ia sentir no seu corpo. Mas ao contrário disto, ela ouviu passos silenciosos se afastando de Jesus e dela. E aquela mulher, quando Jesus mostra: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Ela disse: não. Ela cria coragem para levantar os olhos, vê em sua frente o seu Salvador, mas ainda faltava seu coração ser salvo. Não poderia ser uma licença para continuar mais pecando. E diz o texto, erguendo-se Jesus, e não vendo mais ninguém do que a mulher na sua frente: mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu também te condeno. Irmãos, será que podemos, pelo menos, pensar ou deduzir qual é a reação daquela mulher? Creio eu que naquele momento ela percebeu que o único que poderia condená-la estava em sua frente e não fez. Jesus era o único que não tinha pecado e por isso poderia apedrejá-la, mas Jesus não o fez. Jesus perdoou aquela mulher e também mostrou que o que se fez no passado foi apagado e que a partir daquele momento ela tinha uma nova vida agora com Jesus. E é isso, amados irmãos. Jesus veio ao mundo com a missão de salvar pecadores. Ele não veio salvar aqueles que se acham justos. Como eu falei aqui anteriormente. Talvez aquela mulher, quando Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Talvez aquela mulher estava esperando as pedradas em seu corpo. Mas o que ela ouviu foi o arrastar das sandálias. Cada um acusado pela própria consciência, ficando apenas ela e Jesus Cristo. Irmãos, creio que todos nós que tivemos um encontro com Jesus Cristo, eu estava lembrando, pela graça de Deus, quando Deus me chamou, a gente se sente um ninguém e clamamos: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque quando estamos de frente com a verdade que é Cristo, não há quem não se quebrante, amados. A Bíblia diz: quem nele crê recebe o seu perdão,
e está livre de toda a condenação. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no Filho unigênito de Deus. E Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É tanto aí que no versículo seguinte, o versículo 12, é a continuação do texto. Olha o que João diz. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus já havia dito lá no capítulo 7, anteriormente, que ele era a água da vida. E aqui nesse encontro com a mulher, que os escribas e fariseus vêm tentar a Jesus, Jesus se levanta e diz, de novo falava Jesus, disse João: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aquela mulher estava nas trevas e agora ela está na luz que é Cristo. Aprendamos essa missão, amados, que só Jesus é que pode transportar pecadores do reino das trevas para o reino da luz. Preguemos, mostremos a verdade aos pecadores, crendo que Jesus fará o milagre da conversão na vida dos pecadores. Esta é a segunda verdade. Eu quis compartilhar com os irmãos nesta noite. Jesus veio ao mundo com a missão de salvar pecadores. Mas a terceira e última verdade, né, é que o perdão de Cristo motiva o pecador a viver agora em santidade. No versículo 11, parte B, Jesus diz: nem tampouco te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, não viva mais a vida anterior que você estava vivendo. Eu não lhe condeno, mas não peque mais como você estava em pecado. Irmãos, irmãs, o verdadeiro arrependimento é demonstrado pela mudança de mente e de conduta. Quem recebe o perdão de Jesus, estes buscam a santificação. Há uma mudança de Senhor e há também uma mudança de serviço. Se Jesus agora é o nosso Senhor, devemos consagrar totalmente a Ele em santificação. Antes eram escravos do pecado, servíamos exclusivamente o pecado. Mas Jesus aqui nos ensina, como ensinou aquela mulher: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Havia uns cristãos, na época do apóstolo Paulo, que achavam porque estavam salvos, eram justificados, e poderiam viver pecando deliberadamente, pois eram eleitos. Porque a graça de Deus, ela é abundante. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. E os cristãos estavam dizendo: olha, eu vou pecar mais para que a graça de Deus seja mais sobre a minha vida.
E Paulo vem corrigindo esse erro. Não é assim que você aprendeu de Cristo. Abram comigo aí, Romanos 6. Romanos 6, versículo 1 e 2. Paulo vai mostrar nos versículos anteriores, no capítulo 5, né, a graça de Deus, e mostrar que onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Mas isso não quer dizer que temos licença para vivermos pecando, para que a graça de Deus seja mais manifesta em nossas vidas. Aí Paulo aqui no capítulo 6, versículo 1 e o versículo 2, olha o que é que ele diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Então Paulo vem cortar aqui, amados, toda aquela licenciosidade para pecar. O cristão que teve um encontro com Cristo, que é nascido do alto. Aí você pode dizer, pastor, quer dizer que vocês crentes não pecam? Nós não vivemos mais na prática do pecado, como vivíamos antes. Nós pecamos por acidente. Mas quando pecamos, confessamos a Deus e Ele perdoa os nossos pecados. Por isso que alguém já disse, o homem descobre, o que o homem descobre, Deus cobrirá. E o que o homem cobre, um dia Deus descobrirá. Se o homem confessar, reconhecer, pecador, destituído da glória de Deus, Deus vai cobri-lo com o seu sangue, usando de misericórdia. Mas se o homem cobrir, um dia Deus descobrirá, no dia do juízo final para a condenação. Irmãos, aquela mulher pecadora foi alvo da graça de Deus, assim como nós. E nós precisamos entender que todos os pecados podem ser perdoados. E todos nós, ao pecarmos, devemos correr aos pés de Cristo. Pastor Rubens sempre fala aqui que graça é receber o que nós não merecemos, e misericórdia é não receber o que é merecido. Por quê? Todo aquele que tem encontro verdadeiro com Jesus Cristo, como aquela mulher, ele é vivificado, ele é orientado, ele é purificado, ele é iluminado e ele é santificado agora para Deus. Spurgeon, ele disse certa feita o seguinte: tenho pregado o Evangelho de Cristo por muitos anos e jamais conheci alguém que tenha confiado em Cristo e pedido perdão dos seus pecados e Ele o tenha lançado fora. Nunca encontrei com um só homem que tivesse sido recusado por Jesus. Tenho conversado com mulheres às quais Ele restituiu a pureza, com bêbados a quem Jesus livrou dos hábitos vis, e com outros culpados de horríveis pecados, que se tornaram puros como crianças.
Sempre ouço a mesma história, disse Spurgeon, desses que ele esteve em contato. Busquei o Senhor e Ele me ouviu. Lavou-me no seu sangue e estou mais branco do que a neve. Tem um certo compositor aí, né, que está acabando com o hino Alvo Mais Que a Neve, dizendo que esse hino Alvo Mais Que a Neve é racista. Que falta de compreensão das Escrituras Sagradas. Dizer que hino mais que a neve, alvo mais que a neve, é racista. Vá converter-se. Você não conhece nada de Escritura. Sabe por quê? Porque é promessa de Deus. Quando o pecador vai a Cristo, reconhece que é um pecador, confessa seus pecados, se humilha aos pés de Jesus. Jesus diz que os seus pecados, eles tornam alvo mais que a neve e limpos mais do que a lã, mais claros do que a lã. Abram comigo a Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Isaías 1, versículo 18 ao 20, que diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos. O que é arrazoar? Exponha os seus pecados, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como o quê? Então Deus é racista, né? Eles se tornarão brancos com a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Jesus diz: exponha seus pecados perante mim, não esconda nada. Eu sei que só há podridão em você, não tente esconder de mim. Eu vou torná-los eles mais alvo do que a neve. Você vai ser alvo, você vai ser lavado e remido pelo sangue do meu Filho Jesus. É isso, amados irmãos. O perdão de Cristo motiva o pecador perdoado, regenerado, purificado, santificado. Estes agora viverão em santidade, separados para o seu Senhor. Foi isso que Jesus disse àquela mulher: nem eu te condeno, mulher. Teus acusadores já saíram, mulher. Eu tinha autoridade para te condenar, mas eu não quero te condenar ainda. Tu estás viva e ainda há esta oportunidade. Nem eu te condeno. Agora uma coisa eu te digo: vai e não peques mais. E concluo dizendo o seguinte, amados irmãos: o texto nos mostra que a resposta de Jesus derrubou os adversários. Os fariseus e os escribas se retiram envergonhados, um depois do outro, como diz o texto, a começar pelos mais velhos. Aconteceu o contrário do que eles queriam. A pessoa condenada pela lei não era a mulher, mas eles mesmos, que pensavam ser fiéis à lei e não eram fiéis. No fim, Jesus ficou sozinho com a mulher. Ele se levanta, olha para ela e diz: onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, nem eu te condeno. Vai, e agora?
De agora em diante, não peque mais. E o que é isso, amados? Este episódio é melhor do que qualquer outro ensinamento, que revela que Jesus é a luz que sempre aparece a verdade. Ele faz aparecer o que existe escondido dentro das pessoas, no mais íntimo dela. Apenas com a resposta de Jesus, levantou a podridão que estava no coração dos escribas e dos fariseus. À luz da sua palavra, os que pareciam defensores da lei se revelam cheios de pecados. E eles mesmos reconhecem, pois vão embora, a começar pelos mais velhos. Porque as trevas não prevalecem diante da luz. Tomados com a consciência pesada, os escribas e fariseus foram confrontados por Jesus Cristo. E a mulher considerada culpada e merecedora de pena de morte, agora está em pé diante de Jesus, absolvida, redimida e dignificada. E finalizo dizendo o seguinte: assim são todos os que estão aos pés de Jesus, que recorreram a Cristo, reconhecendo pecadores destituídos da glória de Deus. Estes sim recebem o perdão dos seus pecados e recebem a vida eterna, pois a promessa é Jesus quem faz. E você que está ouvindo que ouviu esta mensagem nesta noite, você ainda que não foi a Jesus, que não expôs seus pecados, sua vida como está, corra aos pés de Jesus, para que você não seja condenado, para que você seja redimido, para que você seja purificado e você possa ser separado ou santificado para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.